Boa noite, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui juntos nesta noite para o nosso momento de devocional, onde nós podemos entrar na presença do nosso Deus, podemos dirigir os nossos pensamentos e abrir os nossos corações na presença dele. E isso faz muito bem para a nossa alma, isso alimenta o nosso espírito, isso nos dá então condições de continuar seguindo a nossa vida, trilhando nos caminhos do Senhor. É muito importante. E nessa noite eu quero convidar você para refletir comigo em um versículo da palavra de Deus. Às vezes nós lemos a Bíblia, né? E muitas vezes nós já passamos por um texto e quando nós voltamos nesse texto, nós achamos um versículo que é uma promessa preciosa para o nosso coração e que às vezes tinha passado despercebido. E é por isso que é tão importante ler sempre a palavra de Deus, né? Ler e reler e reler e reler, porque o Espírito Santo vai falando com você no mesmo texto, no mesmo contexto, de várias formas diferentes a cada dia, de acordo com a maneira que você precisa, de acordo com aquilo que você precisa ouvir. E eu quero ler com você hoje um versículo que está lá no livro de Deuteronômio e que é uma preciosa promessa para nós, para os nossos corações, para as nossas vidas, e que eu quero pensar com você nessa noite sobre isso. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 12. Deuteronômio 33, versículo 12, diz assim: De Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Amém? Olha que promessa maravilhosa, irmãos. O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Nós sabemos que Benjamim, né? O Benjamim que é citado aqui nesse versículo é o filho de Jacó, o filho de Raquel. E quando ele nasceu, então, sua mãe Raquel morreu. Raquel era muito amada por Jacó, ele trabalhou 14 anos por ela e para se casar com ela. E então Raquel dá à luz ao seu segundo filho, que é Benjamim, e ela então morre. Ele foi chamado, quando nasceu, de Benoni, que seria o filho da minha dor ou da minha tristeza. Mas depois Jacó mudou o nome de Benjamim nome de Benoni para Benjamim, que quer dizer filho da destra ou filho da minha mão direita, aquele que está perto de mim, aquele que está próximo a mim, aquele que está à minha direita, né, no sentido de ter privilégios, de estar num lugar especial. E com isso, então, a gente pode aprender algumas coisas importantes e aprender, inclusive, que a gente não deve permitir que as tragédias que acontecem na nossa vida, né, no presente, determinem, então, o nosso futuro. Nós não precisamos construir memoriais para a nossa tristeza. Às vezes nós vivemos dias difíceis e situações, às vezes, de tristeza, de angústia, e depois a gente fica muito tempo remoendo isso, como se tivéssemos construído um memorial, aquilo que nos fez tão mal, que nos fez tão tristes. Mas aqui quando Jacó então muda o nome de Benjamim, é como se ele quisesse deixar para trás aquela história de dor e sofrimento que culminou com o nascimento de Benjamim. Mas nesse versículo aqui, o Senhor faz então uma promessa, né? Falando de Benjamim, ele faz uma promessa a todo o seu povo. E essa promessa é para todos nós que somos filhos de Deus e que somos amados por ele. E o primeiro ponto que nós devemos destacar nesse versículo é justamente isso. Todo o que é filho de Deus é amado pelo Senhor. Esse versículo diz: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Se você é filho do Senhor Jesus, se você já aceitou ao Senhor Jesus como seu Salvador, se você então foi transformado pelo poder redentor de Cristo e hoje você é herdeiro da graça de Deus, de todas as coisas, é co-herdeiro com Cristo, o que acontece? Você é amado pelo Senhor. E esse amor do Senhor por nós, ele é um amor que nos dá inúmeras garantias.
A palavra de Deus nos diz que nós fomos feitos herança. A herança de Deus, a herança que Deus deu a Cristo. Nós somos o fruto, o resultado da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E com isso, então, a gente se tornou propriedade particular de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz, né? O que Jesus disse? Todo aquele que vem a mim, né, o Pai me dá, ele está na minha mão e ninguém arrebata isso das minhas mãos. Nós somos, então, uma propriedade particular. Até porque uma herança, ela só pode ser obtida pela morte. E Jesus Cristo morreu justamente para comprar para Deus um povo especial, né? Nós somos o povo especial de Deus. E essa herança, então, foi conquistada com muito sofrimento e sacrifício. E hoje a intenção de Cristo é desfrutar dessa herança, é possuí-la, porque ela é uma herança perpétua. Nós somos filhos de Deus, fomos feitos filhos do Senhor de uma vez por todas, para sempre. E nós somos então amados pelo Senhor. Ser amado, né, o adjetivo que é usado aqui nesse texto, uma pessoa bem amada, ou aquela que é amada com um amor intenso. E nós devemos aprender essa verdade. Deus nos ama com um amor eterno, com um amor incondicional, com um amor indestrutível, com um amor exclusivo, com um amor que é dado a cada um de nós de uma forma individual e muito especial. Não importa a tristeza que nós sentimos, não importa a situação que nós passamos, nós somos amados por Deus. E como amados pelo Senhor, Ele sempre está conosco, fazendo aquilo que é melhor para nós. Paulo disse lá na carta aos Romanos que ninguém, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí ele cita lá uma diversidade de situações, dentre as mais difíceis pelas quais nós passamos. Ele fala que nem a morte, nem a vida, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nem as potestades, nem a profundidade, nem a altura, nada, ninguém, nenhuma criatura, nenhuma situação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso quer dizer que não importa o que você passe, ou o que você sinta, ou contra o que você lute, você continua sendo amado por Deus. Ele continua te amando e Ele continua te cuidando de você e dando aquilo que é melhor. E Jesus também disse sobre isso, né? Falou, olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, né, que ama com esse amor, que amou de tal maneira que deu o que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos amados por Deus. Todo filho é amado por Deus. E nós devemos nos lembrar disso, que somos amados pelo Senhor e que por isso nós habitamos seguros com Ele. Nós estamos seguros nas mãos daquele que nunca nos deixou, nas mãos daquele cujas promessas nunca falharam, nas mãos daquele que cumpre tudo o que diz. E é isso que nós devemos ter nos nossos corações, é isso que nos traz paz, é a certeza de que somos amados e habitamos seguros com o Senhor. Seguros, não habitamos com o Senhor, habitamos seguros com o Senhor, estamos seguros nas suas mãos. Em segundo lugar, nós devemos nos lembrar que todo dia o Senhor nos protege, todo dia. Ele disse, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Não existe nenhum momento em que o Senhor não esteja conosco. O Salmo 121 fala muito bem disso, né? Que o Senhor não dorme, não cochila, Ele não se cansa, Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída, Ele está conosco em todos os momentos e em todos os dias, porque além do amor, desse amor imenso que Ele sente por nós, Ele sabe que nós precisamos de proteção. Deus habita no seu povo, Deus habita em nós, Deus habita no meio de nós, e isso é então o segredo da maior proteção que existe.
O Senhor está com você. Ele te protege todo dia, o dia todo, de uma forma pessoal, porque cada um de nós enfrenta problemas, dificuldades e perigos diferentes, de uma forma sobrenatural, porque muitas vezes ele age de maneira que nós desconhecemos e que não entendemos, de uma forma infalível, porque ele não falha nunca, ele não muda e tudo que ele faz conforme o conselho da sua vontade e de uma forma completa, porque ele é perfeito e nada que ele faz, então, é errado, é incompleto, é ruim, né? Então, ele está nos protegendo todos os dias. Se alguém quiser, então, nos atingir, primeiro, ele vai ter, então, que passar pela vontade de Deus, e isso é um consolo para as nossas vidas, porque o Senhor é o nosso escudo, Ele está nos protegendo, Ele só vai nos atingir aquilo que Ele permitir, para que isso aconteça então para o nosso bem, e essa é a proteção que o Senhor nos oferece, proteção total. E aí Paulo fala mais uma vez na sua carta aos Romanos: se Deus é por vocês, quem será contra vocês? Ele fala: olha, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como vocês acham que ele não vai dar para vocês todas as outras coisas? E nós não estamos falando aqui de riquezas materiais, Paulo está falando, se referindo às bênçãos espirituais que Cristo nos oferece, dentre elas a paz, a alegria, a segurança e principalmente a vida eterna. Mas se Deus não poupou nem mesmo o seu filho para nos abençoar, para nos salvar, por que ele vai nos negar as outras coisas que nós precisamos? Por que ele vai nos negar amor? Por que ele vai nos negar proteção? Então, todo dia o Senhor nos protege. E com isso nós podemos então concluir que nós podemos descansar nos braços do Senhor. É isso que esse versículo diz aqui. E ele descansará nos seus braços. Todo filho de Deus mora nos seus ombros, mora debaixo das suas asas. Não é isso que o salmista diz? Senhor, eu me escondo debaixo das tuas asas até que a calamidade passe, até que passe o tempo ruim, até que eu possa então voltar a ter segurança. Porque a Bíblia diz que Deus nos guarda, nos protege, nos carrega em toda segurança. Então, nós podemos ficar tranquilos, nós podemos sossegar o nosso coração, nós podemos aquietar a nossa mente, nós podemos descansar, nós podemos repousar em Deus, nós podemos nos deitar sobre Ele, descansar à sombra do Onipotente. E principalmente nós podemos parar de chorar, podemos parar de murmurar e de reclamar, porque nós podemos descansar nos braços do Senhor. Isso é uma promessa de Deus para nós. E as promessas de Deus, elas não falham, né? Aquilo que Deus promete, Ele fielmente cumpre, porque Ele é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele tem um compromisso com a sua palavra, Ele tem um compromisso com aquilo que Ele prometeu, e Ele então prometeu que o amado do Senhor habitará seguro com Ele. Todo dia o Senhor o protegerá e Ele descansará nos seus braços. Essa é a promessa de Deus para nós. É por isso que nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? Porque nós valemos muito mais do que as aves, muito mais do que as flores, que são perfeitamente cuidadas pelo nosso Deus. Vamos nos lembrar disso, desses momentos de dificuldade. Vamos nos lembrar de pedir ao Senhor que nos ajude a confiar, a crer nas promessas dele, e que o Senhor então esclareça isso aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor, então, Senhor, nos abençoa
Nos ajuda, nós precisamos descansar nos teus braços, nós precisamos estar debaixo das tuas asas. Senhor, o Senhor me ama, então me faz habitar seguro com o Senhor e me protege todos os dias e em todas as situações. Vamos orar ao Senhor nesse instante, lembrando os nossos enfermos, da nossa igreja, lembrando do nosso país, dos que estão enlutados, todos aqueles que precisam da graça e da misericórdia de Deus nesse instante. Vamos orar. Senhor Deus, ó Deus, muito obrigada pelas suas promessas preciosas. Muito obrigada porque nenhuma delas falha, ó Deus. Como é maravilhoso saber que o Senhor é fiel e que o Senhor cumpre cada uma das suas promessas. Senhor, nesse instante nós estamos aqui diante do Senhor e nós abrimos o nosso coração na Tua presença, porque sabemos, ó Deus, que muitas vezes, quando passamos por dificuldades, nós nos apavoramos e nos desesperamos, Senhor, e nós nos esquecemos que o Senhor é quem tem cuidado de nós. Nós nos esquecemos que nós somos amados pelo Senhor, ó Deus, que o Senhor então nos faz habitar num lugar de segurança, que o Senhor nos protege todos os dias. Senhor, nós nos esquecemos que podemos descansar nos teus braços e aí muitas vezes começamos a ficar ansiosos e a correr desesperadamente de um lado para outro em busca de soluções. Ó Deus, soluções para os nossos problemas que não trazem a solução adequada que precisamos, que não resolvem, porque são humanas, ó Deus, porque muitas vezes não é nada que nós possamos buscar, às vezes nós não alcançamos aquilo que precisamos, porque deixamos de confiar no Senhor. Então, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos confiar no Senhor e crer nas Tuas promessas. Ó Deus, perdoa a nossa falta de fé, perdoa porque muitas vezes nós queremos viver a vida da nossa maneira e achamos que temos que resolver os nossos problemas, quando a Sua ordem é para que nós apenas descansemos no Senhor, para que nós entreguemos ao Senhor as nossas preocupações e para que nós então deixemos que o Senhor resolva aquilo que nós não podemos resolver, para que o Senhor então nos dê aquilo que nós precisamos. Abre os nossos corações para que possamos entender que nós só devemos ter aquilo que o Senhor nos dá. Ó Deus, que só devemos viver da maneira como o Senhor pede, que só devemos fazer aquilo que o Senhor quer. Ó Deus, que só devemos ir aonde o Senhor nos manda. Ó Deus, nos esclarece a respeito da Tua vontade e do Teu propósito. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Lava os nossos corações todos os dias, para que possamos ter o privilégio de entrar na Tua presença e de desfrutar da comunhão que temos com o Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha sobre nós nesse instante, que nos encha de poder, de sabedoria, de graça. Ó Deus, dispensa o Teu favor para nós. Olha para nós, ó Deus, com graça e com misericórdia, porque nós dependemos disso. Senhor Deus, nesse instante queremos Te pedir pelo nosso país, pelo nosso mundo, ó Deus, por aquelas pessoas que estão lutando contra essa enfermidade, nos hospitais, nas UTIs, nas suas casas. Ó Deus, tem misericórdia. Deus, as pessoas estão morrendo. Ó Deus, é hora de anunciarmos o Teu Evangelho. E, ó Deus, as pessoas estão clamando por cura, estão clamando por consolo. E nós sabemos que o Senhor é o Deus de toda cura, é o Deus de toda consolação. Então estende o Teu poder, a Tua graça sobre o nosso mundo, sobre o nosso país, sobre os nossos amigos, sobre os nossos familiares, ó Deus. Abençoa aqueles que estão enfermos. Abençoa o Silvio, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele naquela luta ali contra o Covid. Abençoa a Maura também, a mãe da Célia, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando para que ela possa se restabelecer. Abençoa todos aqueles que têm, ó Deus, lutado contra essa enfermidade. Ó Deus, nesse instante queremos Te pedir também por aqueles que perderam seus entes queridos, que estão enlutados, ó Deus, que precisam do Teu consolo do Teu Espírito Santo. Quantas vezes, ó Deus, as pessoas têm acordado e recebido a notícia da morte dos seus familiares. Outras vezes, ó Deus, as pessoas não podem se despedir, não podem, ó Deus, sequer têm o direito de lamentar, às vezes, a morte de um ente querido.
Ó Deus, mas o Senhor está vendo cada uma dessas pessoas, cada um desses corações, e o Senhor sabe o que passa dentro deles, e o Senhor sabe do que eles precisam, e só o poder do Teu Espírito Santo pode consolar cada vida nesse instante. Família da Sara, a família da Amanda, a família do irmão Elcio, a família da irmã Rose, ó Deus, a família do pastor Marcos, tantas pessoas que partiram para a eternidade. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e traga consolo do Espírito Santo para essas famílias, dando também sabedoria, condições de reestruturação. Ó Deus, abençoa cada um. Também te peço por aqueles que estão enfermos por outros motivos, o irmão Feliciano, a Regina, a Lindaura. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha estar com essas vidas, nossos irmãos e amigos, irmã Maria José. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela também. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando os nossos irmãos da igreja, cada um com a sua necessidade, com a sua enfermidade. Abençoa também as famílias, aquelas que têm passado por momentos, ó Deus, de dificuldade financeira, que estão procurando por trabalho. Ó Deus, como a irmã Kelly, que o Senhor possa estar abençoando a vida dos Teus servos, abrindo portas de emprego, de sustento. Ó Deus, nós te pedimos também de uma maneira muito especial por aqueles que ainda não te conhecem. As famílias, ó Deus, que estão divididas, porque muitos não podem, ó Deus, não têm o privilégio de estar com o Senhor. Ó Deus, abençoa a família da irmã Maria de Fátima. Concede a tua serva o desejo de ver a sua família rendida aos pés do Senhor, ó Deus. Que, como ela mesma diz, um dia ela possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da vida da irmã Maria de Fátima, da sua família, do irmão Tim, da sua família, da irmã Helenita e da sua família. Ó Deus, tem misericórdia dos esposos, das nossas irmãs, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, daqueles que estão ao nosso redor e que ainda não te conhecem. Que sejamos luz, que sejamos graça na vida dessas pessoas. Ó Deus, que o Senhor possa fazer uma obra de salvação no mundo, que o Senhor possa acrescentar à nossa igreja aqueles que estão sendo salvos, que o Senhor possa avivar o teu povo para necessidade de participar da tua obra, de contribuir com o teu reino, de pregar o teu evangelho a todas as nações. Abençoa aqueles que nos assistem, ó Deus, família da Albiana, família do Giovanni, família da Laura, da Sueli, da Cidinha, do Rosiron, da irmã Miriam Genu, todos, ó Deus, aqueles que nesse momento tiraram um tempo para estar com o Senhor. Que o Senhor possa estar olhando para o coração de cada um e fazendo conforme aquilo que cada um precisa. Nós oramos ao Senhor, nós te engrandecemos nesse instante, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Abençoe a sua família. Amanhã estaremos novamente aqui com as nossas devocionais. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Amém. Caminhei por essa mesma estrada, nenhum problema é novo pra mim. Se andarmos juntos é mais fácil a caminhada, a sua parte é só confiar em mim. Sou eu que te alimento, sou eu, o dono do tempo, sou dono de tudo, é meu este mundo. Sou os lírios e as aves do campo, eu os mantenho sem preocupação. Muito mais por você tenho cuidado, eu comprei pelo sangue do perdão. Sou eu que te alimento, sou eu, o dono do tempo, sou dono de tudo, é meu este mundo. Sou eu.
tempo sou eu, o dono de tudo sou eu. Sou eu que te alimento, sou eu, o dono do tempo, sou dono de tudo, é meu esse mundo, sou eu. Sou eu que te alimento, sou eu, o dono do tempo, sou eu.